Cinecultura está no segundo colóquio Nariz de Palhaço, que está acontecendo aqui em Atibaia. Recebo Cláudio Tebas, que é palestrante, escritor, educador, publicitário, palhaço. Esqueci alguma coisa que eu tirei você do palco e trouxe para cá. Esqueci de colocar mais algum adjetivo aí? Ai, ai. Sabe como é que eu escrevo em ficha de hotel hoje? Como? Profissão, eu escrevo eu. O que é a profissão, né? É tão redutor, né? Eu estou aqui hoje, não estou palhaço ou escritor, eu estou o Cláudio, marido da Cris, pai do Rafael e da Luísa, né? Padrasto da Sofia e da Bianca, Que dono de 6 delícia cachorros. Cláudio, quero falar do livro Palhaço e o Psicanalista. Até vou tirar a ficha. Como que a gente fala do palhaço e o psicanalista? Como que a gente liga essas duas figuras, que um palhaço ele tem um compromisso com a vida e o psicanalista tem compromisso com o paciente? Como que a gente pode citar isso? Como que você trabalha com esse título? Olha, foi uma jornada linda de encontro com Christian Dunker, que é o psicanalista. Eu sou o palhaço, escrevemos juntos. E nas nossas conversas fomos percebendo que somos ambos escutadores, profundamente escutadores. O palhaço, se não escutar, é chato. E nas trocas que a gente foi tendo, a gente foi percebendo que temos escutas distintas para conseguir acessar o outro, né? No livro traz isso, que a escuta do psicanalista é uma escuta implicada e a escuta do palhaço é uma escuta marginal. Porque o palhaço ele é marginal, né? Na corte, o bobo era aquele de fora. Justamente por ser de fora, ele é capaz de ver as intrigas ali e apontá-las, porque o pessoal de dentro já estava naquele ciclo viciado e vicioso, né? E falava e também não era discriminado por falar, né? Ele tinha esse poder de poder falar à vontade sem ser repreendido em nenhum momento. Tinha esse poder de falar à vontade sem ser repreendido, porque ele não tinha aspiração de poder nenhuma. Ele não jamais teria algum cargo lá dentro. Então, quem não tem o que perder é livre para falar. Então, ele era livre para poder falar. Enquanto estava todo mundo ali defendendo uma posição, um cargo, um título, o palhaço estava podendo ser. O que é o palhaço? Eu noto que de uns anos para cá, o palhaço ele ganhou uma visibilidade, e um reconhecimento, e antes de tudo, um espaço dentro de nós, de cada um, diferente daquilo que se vivia anos atrás. O que aconteceu com a sociedade? O que aconteceu com o palhaço? Não é que está na moda ser palhaço, eu acho que está na moda a gente aceitar o palhaço de cada um, principalmente o nosso. Né? Nossa, você falou absolutamente incrível, grava aí para colocar no livro. Exatamente. O palhaço é muito anterior ao circo, embora ele seja associado ao circo, porque ele se popularizou no circo. Mas o palhaço existe desde que existe gente. Então, trazendo essa metáfora que você trouxe, e desse palhaço de cada um de nós, quando a gente vai no circo, a gente se depara com o mundo que a gente queria que fosse. O impossível, o maravilhoso, o fantástico. E o palhaço vai lá e cai. Então, enquanto toda a atmosfera do circo te inspira a sonhar com o mundo que você quer, o mundo te devolve para o mundo como ele é. E o palhaço cai e é aplaudido ainda assim. Então, quando a gente aplaude o palhaço, a gente está aplaudindo a nossa imperfeição, porque somos absolutamente imperfeitos, inadequados. A gente, no vendo do circo, tem aqueles copos maravilhosos, a gente é flácido, caidão, a gente é assim. E aí, nem por isso é menos merecedor do aplauso no final. Como que foi escrever esse livro? Como que foi o processo de vocês, com você e o Cris? Como que foi esse alinhamento e afinar as linguagens? Foi interessantíssimo, porque somos muito diferentes. E a gente optou, e foi uma opção que aconteceu na manufatura mesmo, vamos fazendo e aconteceu, de não ter dois narradores, tem um único narrador que se misturam, às vezes está falando eu, e cabe ao leitor tentar entender se é o eu palhaço ou o eu psicanalista que está escrevendo, pelo contexto. Às vezes o eu é o Christian, e a gente teve muita liberdade de interferir no texto um do outro. E então a escrita do livro foi um processo profundo de escuta um do outro, com muita abertura, com muita disponibilidade para a gente
conseguir construir uma trama em que os dois se sentissem representados. E é praticar humildade, né? Porque você escutar o outro é você ser humilde com você ao ponto de deixar a mensagem do outro. Imagina o quanto que deve ter sido enriquecedor para ambos, né? Esse momento de trabalho de vocês em conjunto. Caraca, está sendo terapêutico, hein? Foi um trabalho O palhaço, se não trabalhar com a sua humildade, ainda que ele tenha a vaidade da sua humildade, ele não vai ser um bom palhaço. Suponho que o psicanalista também. No livro o Christian traz isso. Se o psicanalista no encontro com o seu paciente estiver preocupado em ser um bom psicanalista, ele já não está sendo um bom psicanalista. Ele tem que ter a humildade de se dedicar ao outro profundamente. E no texto foi isso. Muitas vezes a gente divergiu, porque somos diferentes. E o grande desafio nosso era encontrar o ponto do meio entre o Christian e o Cláudio em alguns momentos, assim. Então foi um trabalho de desapego muitas vezes mesmo. Mas você tem uma história linda, uma história como ser humano, uma história como escritor, educador, né? Quando a gente fala hoje, a figura educadora tem importância tão grande. A gente tem que ter respeito pelo educador. Queria que você contasse um pouco a tua trajetória e falar um pouco desse educador, porque as pessoas hoje não conseguem enxergar, às vezes enxergam o educador como um momento de medo ou um momento de não, há uma dúvida. Eu acho que não, a gente precisa muito mais desse momento do educador e da história de cada pessoa para a gente poder aprender e aceitar também e compreender o momento político, o momento que vivemos no nosso dia a dia, né? Olha, eu fui virando educador. Na verdade, eu acho que eu sou um palhaço em tudo. Sou um palhaço que educa, sou um palhaço que escreve. Sim, o palhaço em primeiro lugar. É uma visão de mundo que eu me proponho a exercitar, sabe? E que agora já está fazendo bem parte de mim. Depois de 20 anos dando aula para criança, cheguei para o diretor da escola e falei, Paulo, eu chamava Paulo, agora já está Cris Dunker, mas na época era o Paulo. Falei, Paulo, preciso ter uma conversa com você, meu. Eu estou há 20 anos na escola e nunca dei aula. Nunca dei aula. E eu preciso entender o que eu faço. E eu acho que educar não é dar aula. Educar é criar um campo de encontro afetuoso e profundo o suficiente para que a gente descubra um com o outro. Então, nesse caso, o educador não é aquele que despeja conhecimento na criança, mas é aquele que dá a mão para ela para que ambos descubram o mundo juntos. E, nesse sentido, todo mundo aprende junto, sabe? Que lindo, que lindo. E eu te falo agora essa questão volto a falar do palhaço. Eu estava com o Nando Bolognese e o Nando estava falando de um momento dele que ele descobriu que ele era doente, que estava doente. Tem uma entrevista. Quem quiser conferir pode procurar lá no Cine Cultura. Se fosse fácil, não teria graça. Está em cartaz no Teatro Tuca. Ele estava falando que ele descobriu a doença e o quanto o palhaço dele ajudou nesse sentido. O quanto o palhaço... E eu noto que você também fala o palhaço sempre em primeiro lugar. Esse teu palhaço te ajuda nos melhores e nos piores momentos. Então tá vivendo sempre. Primeiro que me emociona, porque eu amo o Nando. A gente é bem amigo. Falamos essa semana que eu preciso ver o espetáculo dele, mas... o Nando, a figura dele é linda, né? Inteligente, sincero. Fui falar, nem lembro o que você perguntou. Mas ajuda o palhaço dele. O quanto o palhaço dele ajudou no momento dele. É porque o palhaço nos ajuda a aceitar, sabe? Aceitar o quanto que felicidade é um estado, não está fora. Felicidade não é alegria. E o palhaço nos ensina a compreender que somos essencialmente perdedores. Se a gente não aceitar isso, a gente vai sofrer a vida toda. A gente é perdedor. E o palhaço trabalha de mão dada com a perda. Então, quando vem a perda, ela se torna uma companhia para o palhaço. A gente anda de companheira para tomar cerveja, as perdas que a gente vai tendo durante a vida. Participar desse evento, como que está sendo? Como que foi para você? Eu vou falar, e não é frase feita. Talvez tenha sido a coisa mais linda que aconteceu na minha vida. Fico até emocionado, porque eles fizeram uma homenagem para mim, que eu não esperava. E eu falei para eles, eu não faço números, não tenho muito encantamento por teatro. Eu promovo encontros. E hoje a gente pode se encontrar verdadeiramente, assim. É muito mais interessante que o riso venha de uma experiência que você não sabe explicar do que simplesmente de uma piada que o palhaço contou. Então hoje eu vou para casa sem saber explicar o que aconteceu. Que delícia. Gente, olha, para você que está em casa,
O Palhaço Psicanalista, da editora Planeta. Sim, Você encontra uns queridos, o pessoal do Planeta foi super parceiro. das melhores livrarias em todo o Brasil. É isso, Cristiano. Obrigado pela oportunidade. Imagina, eu que agradeço um monte. Obrigadíssimo.